Então, boa noite a todos. A nossa proposta hoje aqui foi lembrar que na próxima sexta-feira, 27 de março, é quando começou a funcionar a Câmara e a Prefeitura em 1949, há 77 anos. E os nossos arquivos que a gente vai colocar aí é todo o movimento que foi feito para poder chegar ao município. Eu falo que foi uma gestação que durou 9 meses, depois mais 3 meses para o batismo. Então, o que a gente coloca aqui, o primeiro texto, é a Lei de 47, que dizia o que precisava para você entrar para o município. Então, você tinha que ter 4.000 habitantes, uma renda de 200 mil cruzeiros, que é a moeda da época, e você teria que esperar o ano de 1948 para poder entrar com o pedido. Só que esse pedido era baseado num abaixo-assinado. Então, esse abaixo-assinado, ele tinha, quer dizer, uma representação, está dizendo, era feita para a Assembleia Legislativa, 10% dos moradores teriam que assinar essa representação. Isso eu sou testemunha que meu pai, que tinha 14 anos na época, falou, que ele atestou que as pessoas passaram na casa do meu pai, que era 400 metros abaixo aqui da Câmara, no 550 dessa rua, pedindo a assinatura do meu avô, da minha avó, para poder apoiar esse abaixo-assinado em 48. Então, eu tenho testemunha em casa que realmente foi passado pela cidade, que era só o centro, só a Vila Barbosa e a Vila Pereira. Não tinha nada aqui, não tinha Planalto, não tinha Bela Vista, não tinha nada. Parava ali na estrada que nem tinha e parava na linha. Então, foi feito esse abaixo-assinado que dizia ali que você tinha que ter 10% da população e depois tinha que encaminhar a documentação junto. Então, aqui é o que dizia. Todo mundo tinha que colocar estado civil, profissão, idade, tal. E aqui dizendo que depois que você conseguisse esse abaixo-assinado, a Assembleia Legislativa aceitava esse abaixo-assinado, dizendo que ia tudo bem, aí ele marcava uma data de um plebiscito. Passa o próximo aí, vamos ver. Então, esse aqui é o manifesto que foi assinado para o município de Coreirópolis, dizendo, em 18 de março de 48, por que tinha que ser criado o município. Então, ele está dizendo que era um distrito muito antigo, falando da época de 34, que foi feito a primeira vez. Aí essa comissão de pessoas voltou para fazer o pedido. Então, esse documento é o que mostrava, que está arquivado aqui, graças a Deus, uma cópia na Câmara, que mostrava a necessidade de criar o município de Coreirópolis. Então, estamos chamando um movimento pró-município de Coreirópolis. Aí está falando a comissão. Essas, pode passar, o próximo são as pessoas que fizeram parte da comissão. Dá uma subidinha. Então, tem o Ângelo Pagotto, que foi um vereador que está na lista aqui das pessoas. Adolfo Ibner era um proprietário rural, Antônio Beraldo era da cerâmica, Carlos Espanhol, quem é antigo sabe, é o cara que tinha na 7 de setembro o armazém. Carlos Buscato era um ferroviário, que era pai do meu tio, quer dizer, a irmã do meu pai casou com o filho desse Carlos Buscato, era ferroviário, depois eles foram para Jundiaí. Constante Peruque, que era do Cascalho, era um proprietário rural aí, que depois deu nome na estrada. O Durval Alves, acho que algumas pessoas mais antigas conhecem, aquele senhor que era contramestre, gerente lá da Torção Cordeiro aqui para cima. Então ele representou, ele já era vereador em Limeira nesse período, é interessante que ele era vereador em Limeira, então ele aproveitou também para fazer essa comissão de criar o município de Coreirópolis. Felipe Camargo, até uma informação que eu tenho, era um dentista que morava aqui na cidade, que eu não sei de onde veio, mas meu pai também falou que ele ficou muito traumatizado da forma como arrancou o dente dele quando era criança, esse tal de Felipe Camargo, que era um dentista. Guilherme Krauter, todo mundo sabe, é o dono da tecelagem, que tem aqui, aqui para cima, que agora tem os cavalos na frente. Gabriel Jafete, até onde eu sei, é uma família muito antiga de São Paulo, do bairro, agora é libanês, eu não lembro agora um bairro antigo de São Paulo, que eles ainda têm lá, é dono do Hotel São Rafael, São Michel, aquelas coisas. E ele tinha justamente a fábrica ali onde é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, eles tinham uma fábrica ali, foi até a década de 60, meu tio dizia que acho que até 60 e pouco ele ainda trabalhou lá. Então, os industriais da cidade, que eram o Guilherme Krauter, o Gabriel Jafete e o Gabriel Saad, que é do Mato Grosso, eu não sei se ele tinha um parentesco com o Jamil ou com o Elias, mas ele era um empresário do Mato Grosso, que foi dono da famosa e lendária Papel e Cartolina Saad, uma empresa que veio antes da Ramenzoni. Então, depois que a firma fechou, então a Ramenzoni entrou com a estrutura da Papel Carolina Saad ali na chamada Avenida Cascalho, Avenida Wilson de Ora. Então, as 3 principais indústrias da época estavam representadas nessa comissão. O doutor Humberto Levi era o dono da Fazenda Bicaba, que o coronel Levi já tinha morrido há alguns anos. Esse Jacó Tomazella, ele é o chamado Tomazella de Cascalho, devia ser parente também da minha família, dos Tomazella, mas
era de Cascalho, faleceu na década de 60, foi vereador, inclusive, na Câmara aqui na década de 60. Tem uma foto dele, um bigodinho até, um cara meio galã, e faleceu, se não me engano, num acidente automobilístico em Pirassununga. Jamil Brançati, que dispensa comentários, a gente sabe muito bem quem é, foi vereador, foi prefeito, foi presidente da Câmara, industrial, comerciante, então também foi o líder do movimento de emancipação, foi o comendador Jamil Brançati. Laurentino Fonseca, que tem ali aquela parte lá que a gente desce, aquela casa enorme, onde tinha aquela loja do Geraldo Fonseca, que é filho dele, foi filho dele, o neto e tal. Então, Laurentino Fonseca tinha aquela estrutura ali, me parece que ele trabalhava com implemento agrícola, alguma coisa relacionada com agricultura, com carroça, uma coisa do tipo. Então, ele também era um representante disso. Moacir Dias, que todo mundo conhece ali, era político, presidente da Câmara, vereador, era funcionário, se não me engano, do Departamento de Correios e Telégrafos, no tempo que tinha telégrafo, tinha poste, tinha fio, essas coisas. E esse Sebastião Pereira de Moraes, se eu não me engano, ele era pai do... Acho que também chama Sebastião Moraes, que era parente da Didi, da professora Didi. Então, me parece que ele era o pai daquele outro senhor, bem alto, eu não me lembro o nome dele agora, que até pouco tempo estava aí, marido da Didi, da Maria Aparecida Sebastião, né? Então, esse era o Sebastião Pereira de Moraes, me parece que era o pai dele. Então, aqui, como foi falado ali, não era só você fazer esse pedido, passar a assinatura para todo mundo. Faz 20 anos que eu estou tentando na Assembleia pedir a cópia do papel com as assinaturas das pessoas. Até agora eu não consegui. Eu espero que em 2028, quando a cidade completar 80 anos, a gente consiga esse papel e que a Prefeitura faça uma estrutura de comemoração adequada para esses 80 anos. Então, esses dois deputados que estão aí, que é o Castro de Carvalho, que ficou o nome de uma rua na Bela Vista, e que era ali na Guilherme Krauter, então, os dois que apoiaram. Então, eles estão escrevendo o requerimento. Olha, estou apoiando. De acordo com a Constituição, tem o quadro. Então, a resolução diz que a gente tem que fazer isso. A população, há muito tempo, está querendo fazer o município, tal. Então, estamos aqui para apoiar e encaminhar o pedido de Cordeirópolis, para a Assembleia para criar o município. Então, foi assinado pelo deputado Castro Carvalho, que tem uma rua na cidade, e, estranhamente, não tem nenhuma homenagem para esse Antônio Silva da Cunha Bueno, que é o pai do falecido deputado Cunha Bueno, na cidade, por ele também ter assinado esse requerimento há mais ou menos 76 anos para poder fazer o município. Então, isso aí, entrou abaixo assinado, entrou o requerimento, então ele andou pela Assembleia. Depois disso, foi marcada a votação, o plebiscito que foi feito dia 3 de outubro de 1948. Aí tem o resumo da votação. Como nem todo mundo votava, a cidade tinha 5.000 habitantes, tinha 1.000 eleitores. Então, aqui a junta apuradora, feita pelo juiz de Limeira, estava comunicando. Compareceram 974 pessoas, 893 votaram sim e 78 votaram não. Então, teve um grupinho aí que não queria que o Cordeirópolis fosse município nesse momento. E 3 em branco. Teve 1.040 títulos, 1.016 vieram pegar seus títulos e 20 e poucos não vieram nem pegar. Então, foi aprovado o plebiscito, então o processo continuou na Assembleia. Então, como eu disse, a gravidez de Cordeirópolis aconteceu em 18 de março. Em outubro, ela já estava quase no momento de aparecer. Então, eu destaquei essa parte que ele mostra as divisas de Cordeirópolis com Santa Gertrudes, Araras e Limeira. Então, ele fala muito sobre os contrafortes, os divisores de águas, que é o morro, né, tem a água bate e desce de cada lado. Então, eles definiram essas divisas de Santa Gertrudes, Araras, todas elas baseadas nesse divisor de águas, que eram esses morros. Eu gostaria de ter ido, mas nunca fui. Pegar aqui para o sentido de Araras, que você vai, sobe. Então, tem uns locais aí que dá para ver claramente isso. Então, até Araras chegava até a Fazenda São Jerônimo. Quem trabalhou na prefeitura no tempo antigo aí sabe como que era longe o estado de São Jerônimo. E até pouco tempo, inclusive, parece que ia caminhonete da prefeitura entregar merenda. Muitos anos atrás, ainda ia nesse lá. Está próximo da estrada de Limeira a Mojimirim. É o fim de Cordeiro. Então, esse Cordeiro é muito grande. E a divisão dessa grandeza está nisso aí. E tem, inclusive, o tal do Ribeirão Tabajara, que eu gostaria de ir também lá, que ele é um rio que ele se divide assim no mapa de Cordeiro. Então, é simplesmente ótimo, fantástico, uma coisa. Cordeiro é muito grande de território, muitas fazendas do lado, além da Anhanguera, tem praticamente uma outra cidade que poderia fazer lá, talvez até puxar água do Ribeirão do Pinhal. Eu sempre achei que teria que fazer um estudo sobre isso, porque o Ribeirão do Pinhal está no meio
do território de Cordeiro, poderia fazer alguma coisa. Então é isso aí. O que tem mais aí que eu tinha separado? Então, aí aprovou, beleza, a Assembleia aprovou o município com aquela divisa, dia 24 de dezembro, então, digamos, o município nasceu dia 24 de dezembro, com 9 meses, certinho, lindo, maravilhoso, saudável, só que dia 1º de janeiro eles tinham que fazer um negócio que chama quadro territorial administrativo. Veio o prefeito de Limeira, que era o que mandava no negócio, fazer essa reunião que foi feita dia 1º, dizendo, olha, estamos aqui para dizer que o quadro territorial, que é um bloco de quase 1000 páginas, que dizia todas as cidades, todos os distritos, todos aqueles limites no estado inteiro. E aí tem a assinatura das pessoas que tiveram naquele momento. Então você tem em primeiro lugar o prefeito de Limeira, José Marceliano, o famoso Jucão. Em segundo, Jamil Bronsaad, Carlos Espanhol, o Carlos Buscato, que é o pai do meu tio, que foi casado com a irmã do meu pai. O Bento Lordelo, Aristeu Marcicano, Elias Abrão, inclusive, o avô do prefeito, do ex-prefeito, Elias Abraão. Então, tem muitas pessoas aí que agora não dá para falar todas, mas todo mundo que estava ali naquele momento deixou sua assinatura nesse livro para comprovar para o Estado que tinha sido feito, dizer, ó, está valendo a lei do quadro territorial. Este município de Cordeirópolis foi instalado pelo prefeito de Limeira e está valendo agora. Mas aí, mais para frente, eu separei essa parte para dizer o quê? Dia 13 de março foi feita a eleição. Foi dizer, ó, vamos fazer a eleição Foi marcado pela Justiça que dia 13 de março de 49 seria feita a primeira eleição. Então aqui tem a lista de candidatos, muitas pessoas conhecidas que eu coloquei aqui para destacar. Pelo PSP, que é o partido do Jamil e da turma dele na época lá, que era do Ademar, governador Ademar de Barros, tinha esse Antônio de Oliveira, Antônio Beraldo, Alcides Rolama, família tradicional de Cordeiro, Ângelo Pagotto, que era o coletor estadual, que tem a foto dele ali na frente, o Durval Alves, esse Jacó Tomazella e umas pessoas desconhecidas, chamadas Joaquim Moreira Barbosa, tem o Jamil, Miguel Sanches Félix, que era, acho que é irmão do Teleforo, o Teleforo que foi na parte de tecelagem, Miguel Rodrigues de Oliveira, que era um comerciante, e Pedro Antônio Espanhol, que era comerciante na época. Do lado da turma do Aristeu Marcicano, vamos dizer assim, tinha Adolfo Fratini, que era filho do João Fratini, o famoso comerciante ali da Rua do Barro Preto. O Ângelo João Mazzutti, que é o pai do Ciro Mazzutti, que tem aquela Móveis Ciro, Newton, aquelas da turma ali que foi para Limeira depois. Esse Antônio Joaquim Rodrigues é um senhor de bigode, que tem a foto dele aí, que era da Fazenda Velha, e o neto dele veio conhecer, quando a gente fez a galeria aqui em 2002. Conheci o neto dele, estava em Araras. Antônio Nardini, Antônio Rosolém, Antônio Tirion, é o seu Tirion que trabalhou muito na prefeitura, parente do seu Milton Witt, pai da Lília Inês Butião, o Dorinho, o Benedito Guimarães Cruz, o velho Dorinho farmacêutico. Benedito Ramos Férez era um senhor que era coletor federal e que depois saiu para Araras, foi até eleito vereador uma época. O seu Bento Lordelo, um senhor chamado Francisco Fantucci, o Jorge Fernandes, professor do Coronel Zé Levi. Júlio Ferreira Pinheiro era marido da dona Anita Pinheiro. Eu nunca conheci ele, mas é interessante que ele era marido da dona Anita Pinheiro, que quem é da época sabe que era a senhora que atendia no posto de saúde, onde era a Câmara Antiga lá. Tem o nome no posto de saúde lá. Então, esse cara é marido dela, o Emílio Bacinella da fazenda lá, que fica, como é que chama lá? Que faz pinga lá, do Bacinello. Você deu o nome na rua lá, do loteamento, me fugiu. Aquela fazenda ali entre a Anguera e a Washington Luiz era do Bacinello. E, por incrível que pareça, teve aí do partido do PTB, é curioso. Esse Quirubim Alves de Oliveira era um ferroviário. Sebastião de Campos, ele não sabe quem é. Paulo Merola é um cara que depois foi para Limeira, uma família que não ficou aqui. E outras pessoas que parecia não se ligar muito a Cordeiro. Pessoas de Limeira que eles colocaram. Esse cara que foi eleito vereador, ele foi eleito com 14 votos. Então, não sei como que ele... Então, está ali, ó. Eu coloquei, o Estado de São Paulo divulgou o resultado da eleição, então o Aristeu ganhou com 590 votos, 415 para o doutor Humberto Levi, que foi candidato a prefeito do partido do Jamil, porque ele tinha sido vereador em Limeira entre 36 e 37, eu não sabia, fiquei espantado, que ele foi vereador 2 anos em Limeira, e ele era o candidato do PSP. Aí a Câmara tinha 7 vereadores do partido do Aristeu, da turma do prefeito da época, 5 da oposição, que era do partido do Jamil,
e um do PTB que teve 14 votos. 1.200 pessoas. Agora, 1.200 pessoas, acho que uma escola tem 1.200 eleitores. A cidade inteira tinha 1.200. 1.025 votaram e 13 anularam. Então, beleza, o que fala ali, aquele documento que a gente colocou, não sei se está na lista para colocar depois. Dia 27 de março foi feita a instalação da Câmara e da Prefeitura, feita pelo juiz de Limeira, que chama Raul da Rocha Medeiros, com a presença do famoso deputado Otávio Lopes, que era o que tem nome de rua em Limeira, chamava Otávio Lopes Castelo Branco, e um sim que chamava Décio de Queiroz Teles. Inclusive eu adicionei o filho dele na internet, eu vou tentar ver mais informações sobre ele, Décio de Queiroz Teles. O padre Santo Hermelim, e estava também o prefeito de Limeira, famoso Jucão, José Marciliano da Costa Júnior. Aí tomou posse os vereadores. E o prefeito. Não tinha vice. O Estado foi tão inteligente que ele definiu que naquele momento não ia ter vice-prefeito. Aí depois de 4 anos resolveram criar o cargo de vice-prefeito. Passo próximo, o que é? Então, aqui é a ata da posse do prefeito dos vereadores. Então foi assinado, aquela primeira parte você vê a assinatura do juiz de Limeira, chama Raul da Rocha Medeiros, aí indicando que a posse foi feita no dia, às 4 horas da tarde, do dia 27 de março de 49, que marcaram aquela tardona de domingo, domingão à tarde, para a turma tomar posse aqui em Cordeiro, na Praça Antônio Bento, que é o nome antigo da Praça da Prefeitura. Até 72 chamava Praça Antônio Bento. Aí falando que veio ele e tal, beleza, por editais, pode ver o próximo, não sei se eu coloquei. É a segunda, então, aí ele está mostrando todo mundo que estava aí. Aí tem a lista no fim da, não sei se vai ter a página com tudo, pode passar. Então aí ele está contando tudo que aconteceu, que apareceu todo mundo, cada um fez seu juramento, aí fez a eleição da mesa, ganhou o Bento Lordelo. Então nessa coisa preservada aqui na Câmara, tem a lista e a assinatura dos vereadores da época. Por isso que eu estou sugerindo para fazer uma nova galeria de vereadores no futuro, além da foto e do nome, as assinaturas dos vereadores, em cima ou embaixo. Então você teria a foto, o nome dele e a assinatura, porque todas as assinaturas dele estão preservadas aqui nesses arquivos. Então vamos lá. Acho que é o que eu falo na próxima aí. Volta aí. Joga para frente. Essa é uma foto que ninguém sabe aí, mas ali tem o Sr. Jamil Bransari de pé, Moacir Dias, o de óculos lá é o Sr. Braz Coleta, parece que à esquerda é o Geraldo Fonseca, lá no fundo é o Felício Vitti. Então aí teve alguma reunião da Câmara que foi, ninguém sabe, ninguém falou para mim quem é a base dessa foto, mas é do tempo que o bicho pegava lá na salinha do lado da prefeitura, e o negócio fervia desse jeito, todo mundo de terno e o pau comia. Então, o negócio era assim. Então, acho que, deixa eu ver aqui, é mais ou menos a mesma coisa. Estou repetindo aqui um texto que eu fiz sobre aquele fato dia 27 e tal, todo mundo. Então, que eu estou comentando aqui do Castro de Carvalho e do Cunha Bueno. Então, é outra foto que eu, aí não sei também de onde que veio, mas é a foto daquela comissão que pediu a criação do município. Então, foi feita uma reunião em algum lugar que ninguém sabe, e eu gostaria que alguém me esclarecesse. Então, pelo que deu a entender, está de pé o Moacir Dias falando, estava o Cássio do lado, o Jamil à direita, e outras pessoas que não deu para identificar. Talvez o Castro de Carvalho esteja de pé, porque eu vi uma foto do Castro de Carvalho, era um senhor de óculos, parecido com aquele do fundo. Então, essa foto, na verdade, seria interessante que alguém conseguisse recuperar, colorizar ela certinho e transformar num quadro, porque são as pessoas que fizeram o movimento para lutar pela criação do município. Então é isso, acho que é a última, né? Acho que foi a última. Então, beleza, é o que eu quero dizer. Quer dizer, digamos que Cordeiro... Então, sim, que eu tinha comentado que são os vereadores da primeira legislatura, então que estava para a gente falar. Bento Cordeiro, quem conheceu o senhor que morava ali na Carlos Gomes com José Bonifácio, andava com aquele corcelzinho a 10 por hora, não chegava na terceira marcha, quem lembra sabe, mas isso aí é uma foto brilhante dele quando era vereador. Nessa época ele estava com 45 anos, a idade do meu avô, inclusive os dois eram piracicabanos, eles nasceram os dois em Piracicaba. Adolfo Fratini, filho do João Fratini, um vereador da época, aí não sei qual foi a jogada, se suicidou jogando-se na linha do trem, deprimido com o falecimento do pai dele, João Fratini. Então ele foi procurar o padre da época, o padre não conseguiu convencer. Quando foi ver, pluf, o Fratini para a linha do trem. Então isso é tudo coisa que contaram para a gente. Ângelo João Mazzutti, como eu disse, é pai do Ciro Mazzutti, do Newton Mazzutti, daquela empresa Newton de Limeira. Então,
Ali onde é a Galeria 274, que foi a Cezanne, tinha a fábrica dele, marcenaria. Todos os marceneiros de Cordeiro tiveram aprender ofício com ele. Meu pai, Augusto Carrari, Hipólito Magrin, todo mundo que foi os antigos marceneiros, carpinteiros da cidade, aprenderam com o Ângelo João Mazzutti. Ângelo Pagotto, que por incrível que pareça é pai da Regina Maura Stocco Pagotto. Quando eu soube, eu caí o queixo. Quem teve aula com ela em Cordeiro sabe quem é a Regina Maura. E a mãe dela, que chamava Yolanda Stocco Pagotto, foi a primeira vereadora de Limeira. Diz que era uma senhora bem reforçada, chamava Yolanda Stocco Pagotto. Prima da Maria Stocco, da Maria Nazaré Stocco Lordelo. Então essa foto aí está no quadro da Loja Maçônica de Limeira, por isso ele está vestido com o paramento de grão-mestre da Loja Maçônica. Antônio Joaquim Rodrigues, como disse, é um senhor que morava na Fazenda Velha, que eu conversei com o neto dele, era proprietário rural, né, porque a zona rural de Cordeiro era muito grande, então tinha muito voto, então ele conseguiu votos suficientes naquela região da Fazenda Velha para ser eleito, mas parece que a família não ficou na cidade e o neto dele morava em Araras. Conversei com ele há uns 20 anos atrás e comentou. Também foi um caso de vereador que ficou doente no mandato, faleceu em 52 e foi substituído por um outro que agora eu não sei, mas tem na lista aí. Então foi um mandato com muitos falecimentos. Esse aqui renunciou também, Antônio Dardini, ficou um tempo, viu que o negócio não era para ele, renunciou em um certo período e tem a substituição. O próximo, o Benedito Ramos Férez. Esse cara era um cara que trabalhava na coletoria federal. Naquela época não existia para você pagar imposto em banco. Você tinha que ir na coletoria. Então você ia num lugar, o cara te dava lá uma guia, você pagava o imposto, então o responsável por essa parte era esse Benedito Ramos Férez, que no momento que ele foi removido para outra cidade, ele renunciou e ficou outra pessoa no lugar dele. Vamos lá. Quirubim Alves Oliveira, outro personagem bem estranho, porque me parece que era um ferroviário. Não sei se ele era parente do vereador Davi Alves de Oliveira ou coisa parecida, mas também foi removido pela área ferroviária, renunciou ao cargo e depois voltou mais para frente na cidade um dia para visitar, mas já não era mais político. Durval Alves, contramestre lá, gerente e diretor da tecelagem aqui que ficava na rua Carlos Gomes. Inclusive o filho dele é bem parecido, que mora lá na Vila Aparecida. Eu falo o seu Alves, não me lembro o nome dele, é muito parecido com ele ainda. Então ele foi vereador em Limeira na década de 40, antes de ser vereador aqui. Não sei se a popularidade era devido a ele ser gerente da fábrica e tal, mas o Durval Alves também é um antigo morador da cidade. Jacó Tomazella, como te falei, esse aí é um que colocaram o nome dele numa rua de Cascalho. Faleceu na década de 60 num acidente automobilístico, me parece que em Pirassununga. Então também foi um vereador por um mandato e depois teve tudo isso aí na história dele. Quem mais? Sou Jamil Bransaad, que todo mundo conhece, dispensa comentários. Como disse, presidente da Câmara, prefeito, vereador, empresário, articulador de emancipação. Muito conhecido de todos aí, há muito tempo. O Jorge Fernandes, que foi diretor do Levi, e segundo consta os antigos, ficava muito no bar da Candinha para dar uma relaxada, que era o bar que tinha ali entre a praça, que ele ficava no Levi. Então, professor muito antigo, de Piracicaba também. Inclusive, fui um dia num enterro de algum parente da minha mãe e do meu avô, apareceu uma senhora. Oi, o senhor me conhece? Eu falei, quem sou? Eu sou a Nélida. Que Nélida? Filha do Jorge Fernandes. Eu falei, ótimo. Então, eu encontrei a filha do Jorge Fernandes, mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, em Piracicaba, num enterro de um parente da minha mãe, que são de Piracicaba. Pedro Antônio Espanhol, inclusive ele seria o quê? Sogro da Tata? Ele é pai, agora é sogro da Tata, né? Então foi empresário. Quem lembra ali onde é aquele negócio de 1,99? Era um negócio que fazia, sabe aqueles produtos lá, milho, benefício, famoso benefício Angélica. Armazém. Então, também era filha do Carlos Espanhol, né? Do seu Carlos Espanhol, que também Então, todas essas personalidades que naquela época tiveram a capacidade de ser eleito. Né? Então, beleza. Esses aí eram os 13 primeiros aí que foram os vereadores da cidade. Então, eu só pedi esse espaço aí para poder chamar a atenção da importância da data, esperando que em 2028 se faça alguma coisa específica dos 80 anos. E lembrando que 27 de março é a data de início de funcionamento tanto da Prefeitura como da Câmara.